Vamos considerar n menor do que k, ok? O n está sendo dividido por k, mas vamos pegar então esse n menor do que k, tá? Então, n só é múltiplo de k se ele for zero. Como assim? Eu não entendi. Vamos pegar aqui dois números, né? O número 2 e o número 4. O 2 não tem como ser múltiplo do 4, né? Você tem aqui n, ó, e o k. N é menor do que k, 2 é menor do que 4. E o 2 não tem como ser múltiplo do 4. Então, falando de múltiplos, se você pega o n, né, vamos considerar aqui, vamos pegar um número qualquer, vamos pegar 36. Abaixo do 36, só existe um número que é múltiplo do 36. Divisores ele tem alguns, né? 2, 9, 4. Ele tem divisores menores do que ele. Mas nós não estamos falando de divisores, estamos falando de múltiplos aqui, ok? Então, de múltiplos, o 36 tem apenas o zero. É isso que está sendo dito aqui em cima, tá? Se o n é menor do que k, então esse n ele só é múltiplo do k se esse n é zero, porque só o zero é múltiplo de um número, né? Menor do que esse próprio número. Se a gente pegar aqui outro exemplo, vamos pegar o 8. Tem algum múltiplo de 8 que seja menor do que o próprio 8? Tem. O zero. Mas diferente de zero, não existe ninguém menor do que 8 para ser múltiplo desse 8. Vamos dar um exemplo aqui. 0 é múltiplo de 1000, pois você pode obter 1000 vezes 0 igual a 0. Lembra que a gente acabou de mostrar como que são os elementos do conjunto dos múltiplos de 1000, né? 4 não é múltiplo de 8, porque é menor que 8. Então, você pega qualquer número, ele não tem múltiplo menor do que ele, a não ser o próprio zero. Isso tem que ficar claro, né? Apesar de ser simples, ainda atrapalha, muita gente se atrapalha com isso aqui. 5 não é múltiplo de 20. Ele é divisor de 20, mas ele não é múltiplo, porque ele é menor do que 20. Os múltiplos não nulos de um número natural k sempre obedecem à condição de ser maior ou igual ao k. Tá? Então, se você quer falar sobre múltiplos comuns, ele pode ser no mínimo o próprio elemento. Ok? No mínimo o próprio elemento. Nós vamos já falar a respeito disso, de como que você calcula. Aqui nós estamos falando de são informações que levam muita definição e o que é esse menor múltiplo comum e o que é esse maior divisor comum, ok? Então, ó, os múltiplos, se você for pegar um número n, todos os múltiplos diferentes de zero desse n são maiores ou iguais a ele. Maiores ou iguais a ele. Então, vou pegar aqui o exemplo do 8. Tem algum múltiplo maior do que 8? Sim, tem infinitos. Né? Menor do que 8 só tem o zero. E todos os múltiplos de 8 são maiores do que ele, ou iguais, né? Porque o 8 é múltiplo dele também. Então, é essa informação que está sendo passada aqui. O maior divisor de n é ele próprio. Aqui você já vê o contrário, né? Você pega, por exemplo, o 8 não tem nenhum divisor maior do que 8. Né? O maior divisor do 8 é ele próprio. E maior do que ele não tem nenhum divisor. Ok? Não tem nenhum divisor. E daqui a pouco eu vou falar de outra informação extremamente importante. Quando você estiver falando de divisores, né? Divisores comuns, principalmente, divisores comuns, você vai perceber que não tem como você perder muito tempo calculando, tentando achar alguns divisores acima de determinado valor. Daqui a pouco eu falo o que é isso. Então, o maior divisor de n é ele próprio. Então, os divisores de n estão limitados ao intervalo que começa de 1 e para em n. E esse intervalo, claro, formado só por números que são naturais. Né? Isso é óbvio. Né? Aqui. Então, o maior divisor é n, o menor é 1. Considerando o número natural n, não existe divisor maior que n sobre 2, a não ser o próprio n. Essa informação que eu acabei de falar para você, né, que eu falei agora há pouco, que é extremamente importante, que vai ajudar, né, você a não perder tanto tempo, é exatamente essa. Você pega, por exemplo, aqui, 32. Qual é a metade de 32? Metade de 32
é 16, né? O que está dizendo aqui essa afirmação, né? Você pegou o número natural n, e aí você pega a metade dele, n sobre 2. Ó. N sobre 2, aqui nesse exemplo do 32, é 16. Então, o que essa afirmação está dizendo? Não existe divisores de 32 que estejam entre 32 e 16. 16 é a metade. Então, todos os divisores de 32 estão abaixo de 16, no máximo igual a 16. Ok? Vou pegar um exemplo de um número que não é par, né? Só para a gente pegar aqui o 33. A metade de 33 é 16,5. Ok? Então, todos os divisores de 33 são menores do que 16,5 e no máximo 16,5. A gente já sabe que, nesse caso aqui, 16,5 não é um número natural, né? Então, é óbvio que os divisores de 33 são menores do que 16. Ok? Menores, todos eles. Não tem nenhum múltiplo de 33, aliás, nenhum divisor de 33 que seja maior do que 16,5, a não ser o próprio 33. O 33 é o único acima disso, que é divisor dele. Mais um exemplo, só para esclarecer mais a respeito disso, vamos pensar no seguinte. Você tem aqui 47. Qual que é a metade de 47? 23,5, né? 23,5. Então, todos os divisores de 47, se ele tiver, né? Porque a gente sabe que ele tem pelo menos dois, que é o 1 e o 47. Se ele tiver mais algum divisor, esse divisor precisa ser menor do que 23,5. Ok? Menor. Isso aqui já ajuda, porque às vezes você tem um número um pouco mais alto, acima de 1000, por exemplo, né? E se você quer encontrar os divisores, o conjunto dos divisores, por exemplo, 1275, você não vai procurar, né, os divisores dele acima da metade. Quando você chega na metade, né, vamos só ver aqui, no caso, 1000, metade de 1000 é 500, a metade de 200 é 100, e a metade de 75 é 37,5. Ok? Então, a metade de 1275 é 637,5. E aí, o que você pode afirmar já? Que você achou a metade, né? Tem números, muitos números aqui entre 637,5 e 1275. Tem muitos números aqui. E às vezes, por não saber que não existe divisor entre esses dois, né? O maior divisor que você vai achar de 1275, né? O maior divisor é ele mesmo, e que não existe nenhum divisor entre esses dois, você já vai, pelo menos, né? Já tirou muitos números e só vai procurar divisores abaixo de 637. Ok? Você já vai procurar divisores abaixo disso. Então isso é muito importante e ajuda muito, né? Economiza um tempo considerável, com certeza, quando você tem que calcular, por exemplo, ou precisa dizer qual é o conjunto dos divisores, né? Que às vezes acontece de você estar numa atividade e a questão pede para você calcular, né, exatamente dizer todos os elementos do conjunto dos divisores de um número natural qualquer, né? Deu o número natural e você precisa dizer que conjunto é esse. Quais os elementos do conjunto. Por exemplo, aqui, 20 é divisor de 1000, pois 1000 é igual a 20 vezes 50 e o resto é zero. Então, de novo, né? Esse número tem que ser natural e o resto precisa ser zero para que a divisão seja exatamente exata, né? Como já estão acostumados já a utilizar esse termo. Ok? 550 não é divisor de 1000, pois é maior que 500. Observe, ó. 1000, a metade dele é quanto? 500. Então, quando você quer saber quais os divisores de 1000, você quer saber qual é o conjunto, né? Quais são os divisores? Então, o que você precisa fazer? Você precisa procurar esses divisores abaixo de 500, ou no máximo o próprio 500, se por acaso 500 for
divisor de 1000. Nesse caso aqui é, né? Nesse caso é. Ok? Então, o que você precisa pensar? Você não vai achar nenhum divisor diferente de 1000, divisor de 1000 diferente dele mesmo, que esteja acima de 500, que esteja acima da metade do número. Você não vai achar isso de jeito nenhum. Então, pelo menos você economiza o tempo, né? Você já sabe, se você tiver um número aqui maior do que essa metade, você já sabe que ele não é divisor. Tá? Mas só uma observação aqui. Eu estou falando que ele não é divisor. Tá? E divisor traz essa ideia de que você divide, você faz a divisão, você encontra um quociente, um número natural, e o resto é zero. É isso que quer dizer quando ele é divisor. Isso não quer dizer que, se por acaso isso não acontece, né, o quociente não é inteiro, o resto não é zero, não significa que você não consiga dividir. Ok? Só está dizendo que é divisor. Divisor traz essa ideia. Tá? Quociente inteiro, o resultado, né, o quociente é natural e o resto é zero. Uma observação muito importante que eu quero mencionar é o critério de divisibilidade. Não é uma coisa que eu vou explicar aqui. Eu não vou entrar nos detalhes desse critério de divisibilidade. Mas o que é importante é você estudar o critério para cada um dos números. Você tem critério para o número 2, para o número 3, no sentido de dizer quando que um número é divisível por 2, quando que é divisível por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 e por 9. Tá? Todos eles têm. Todos eles têm. Do 2 até o 9 tem. Para o 1 não precisa, né? Não tem por que entrar no critério de divisibilidade para o número 1. Né? Ele é divisor de todo mundo. Ele é o elemento neutro da multiplicação. A unidade, né? Em resumo, se n é par, então n sobre 2 é divisor de n. Está aqui explicado já, né? Nós pegamos aqui o número 1000, a metade de 1000 é 500, então é óbvio que esse n sobre 2, que nesse exemplo aqui é 500, 500 é divisível. Aliás, é divisor de 1000, né? Se ele é par. Então, se você pega o número ímpar, n sobre 2 não é divisor desse n. Mas se n for par, n sobre 2 com certeza é divisor por causa do número 2. É pelo critério de divisibilidade do número 2.